Hoje não está escrito os 10 mandamentos, a lei de Deus. Fique conosco para o nosso estudo. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. Quero agradecer a presença dos pastores, pastor Gerlen e o pastor Nemuel Estina. O pastor Nemuel Estina é regular agora no nosso programa. E o pastor Gerlen, muitos dos nossos telespectadores conhecem que o pastor Gerlen também aparece no programa do Está Escrito. Bem-vindos, pastores. Prazer estar aqui. Nós hoje vamos falar sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos. E quando as pessoas pensam em lei, nós temos um certo lei, não nos restringir a liberdade, entendeu? São restrições. Mas na realidade a Bíblia fala, até chama a lei de Deus, a lei da liberdade. Será que, em primeiro lugar, vamos começar com essa ideia, será que a lei de Deus é algo que vai me, como é que se diz? Restringir, limitar, né? Ou me dá liberdade? É para o meu bem? Ou é para te limitar? Me limitar. Eu poderia começar dizendo que é impossível você ter uma sociedade organizada se não houverem leis que possam regulamentar essa sociedade. Eu fico imaginando como seria confuso o nosso mundo se não houvessem leis de trânsito, certo, por exemplo. Eu fico imaginando como seria confuso eu manter a minha propriedade, os meus direitos, se não houvessem leis que me dessem essas garantias, não é? Então, eu digo o seguinte, a lei, ela não restringe no sentido de tirar liberdade, mas, na verdade, ela te dá a liberdade de você ter os seus direitos. Sem leis, você não tem a liberdade de manter os seus direitos. Eu acredito que se os homens eles são muito ciosos em manter a sua liberdade, colocando leis que restringem a atuação dos outros em relação à sua liberdade, Deus também, no seu governo, tem que ter leis. É preciso haver leis. Esta é uma opinião que eu tenho. Então Deus é um Deus de ordem. Com certeza. Inclusive... Não é o Deus de caos. Exatamente. Né? A gente aprende que a ordem é a primeira lei do céu, por exemplo. Né? Mas esse é o único propósito da lei? Não. Quando falamos em lei, nós temos que entender que a lei em si mesma, ela não salva uma pessoa sequer. A lei não tem a capacidade de salvar. Mas a lei também é importante porque ela mostra a nossa condição de pecadores. Em Romanos, no capítulo 3, Paulo escreveu no verso 20 o seguinte, Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele, Deus, evidentemente, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, qual é a função da lei? Não é salvar a pessoa, mas é mostrar o pecado e então levar a pessoa a sentir necessidade de um Salvador. O objetivo da lei não é também só restringir, mas é regulamentar, é dizer, olha, você está vivendo em atrito aqui e você precisa de um remédio para resolver esse seu problema. E o remédio é Cristo. Então, que também é para o nosso bem. Evidentemente. Porque através de Cristo nós vamos ter a vida eterna. Ok, mas me colocando aqui no lugar de alguém, nós dizemos em inglês, devil's advocate, né? Advogado, sim. Mas por que eu preciso da lei para saber o que é errado ou certo? Por que eu não posso consultar a mim mesmo? As pessoas não sabem o que é certo, o que é errado. Será que é preciso a lei para estabelecer isso? Eu poderia, talvez, dar uma contribuição nesta questão.
eu não sei se você já ouviu aquele ditado que diz: cada cabeça uma sentença. Né? As pessoas hoje, elas são muito direcionadas a dizer, para ele a verdade é aquela, mas para mim é esta. Certo. Então eu acredito que precisa haver um padrão para poder regulamentar as verdades. Inclusive tem um texto interessante que se encontra no livro de Salmo, no capítulo 19, no verso 7. Ok. Salmo 19, 7. Tem, pode ler, pastor. Ok. Aqui na minha Bíblia diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, nós acreditamos, como cristãos, que Deus, Ele é o padrão da verdade. E Ele estabeleceu um padrão. A partir desse padrão, eu posso descobrir aquilo que é certo e aquilo que é errado. É interessante que aquele que observa a lei de Deus e leva em consideração em sua vida, diz que essa pessoa passa a ser sábia, mesmo sendo simples, porque ela tem conceitos eternos e princípios que regulamentam o bem-estar da humanidade, o bem-estar do ser humano. Nós todos lembramos o dia 11 de setembro, né? Yeah. E nós aqui morando em Toronto, pastor Gerling mora aqui em Toronto, nós estamos bem próximos a Nova York. Né? E ao refletir sobre aquele terrível incidente, né? Você vê que aquelas pessoas que perpetuaram aquela tragédia lá, na cabeça deles, eles estavam fazendo o certo. É verdade. Agora, o mundo inteiro Viu errado, né? como errado, né? Então, esse é um dos problemas se nós deixamos cada um definir para si próprio o que é certo e o que é errado, Muito bem colocado. Muito né? bem. Então, para eles estavam fazendo certo. O restante da humanidade falou, não, isso é completo. Porque foram 19 homens que acharam que foi certo. Mas o resto da humanidade disse, não, isso é errado. Interessante que na lei de Deus, um dos mandamentos diz: não matarás. Simples. Né? Então, veja, para eles, o matar em nome de alguma filosofia ou em nome de alguma outra teoria estava certo, mas a lei é simples e objetiva: não matar. Então, nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do outro ser humano. Então, deve-se descobrir outras maneiras de se resolver os problemas sem ser por este meio. Portanto, está aí o padrão. Acho que deveríamos considerar o seguinte: esse não é um padrão, por exemplo, do Canadá, ou dos Estados Unidos, Lógico. ou do Brasil, ou de Certo. Portugal, ou de qualquer outro lugar. Esse é um padrão universal. Porque se fosse um padrão de um país apenas, certamente seria assim unilateral. Visaria proteger aquele país e não os outros. Certo. Os cidadãos daquele país e não os cidadãos de outros países. Mas aqui nós estamos falando de uma lei que é universal, que é o padrão do governo de Deus. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar, em qualquer idade, em qualquer circunstância, ela tem que se referir a essa lei de padrão universal, que a Bíblia já disse que é perfeita, ela restaura a alma, Dá sabedoria. quer dizer, dá sabedoria. E a Bíblia diz que em guardar isso daí, a pessoa tem bênçãos. Agora, há uma coisa que eu queria colocar aqui, pastor, está em Romanos, no capítulo 6, no verso de número 14. Ok? Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então, em muitas denominações, em muitas instituições religiosas, as pessoas dizem assim: olha, nós não precisamos nos preocupar com a lei porque nós não estamos debaixo da lei. E aí quando alguém diz: não, eu não faço isso porque Deus disse que não é para você. Porque você está debaixo da lei. Legalista, você é legalista. Você é legalista. Agora, veja o que diz o verso seguinte, o verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Aí Paulo responde: de maneira nenhuma. Eu vou dar uma ilustração simples aqui. Eu tenho por hábito não fumar. E em muitos países hoje o fumar está sendo proibido em quase todos os lugares, né? Aquela lei que quando a gente entra num restaurante está escrito lá: olha, aqui não pode fumar. Aquela lei para mim não significa nada, porque eu não tenho por hábito fumar. Certo. Quer dizer, então quem é que está debaixo da lei?
é quem entra lá fumando. Aquele que fuma. Quem entra lá e não fuma, não está debaixo daquela lei. Agora, eu, pessoalmente, eu tenho convicção absoluta de que a lei é um benefício. Porque se eu seguir pela graça do Senhor Jesus o que está escrito naquelas 10 palavras, nos 10 mandamentos, pela graça de Deus, eu reafirmo, não é? Eu não vou ter problema nem com Deus e nem com o ser humano. Porque aquilo é um retrato do meu relacionamento vertical, isto é, com Deus, e do meu relacionamento horizontal, isto é, com o ser humano. Então, o mundo hoje está na situação calamitosa em que se encontra, porque se desrespeita, em primeiro, a lei do Senhor. E nós não estamos tendo alegria porque há um desrespeito praticamente generalizado da lei de Deus. Eu gostaria de colocar um ponto, Bill, se você me permitir. Lógico. Interessante que esse é um assunto que tem trazido assim grande perplexidade no mundo cristão, porque há uma parte dos cristãos que dizem que a lei está válida, que ela é um princípio do caráter eterno de Deus, que ela não foi abolida, e a outra parte diz que sim. E eu acho bastante interessante esse texto que eu encontro em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 17. Okay. O próprio Jesus falando ou dando a sua opinião sobre a lei de Deus, né? Ele diz assim, verso 17, não penseis que vim revogar, outras traduções dizem abolir a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus, e aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mas eu faço um paralelo desse texto com Tiago, que diz que aquele que tropeçar num só ponto, posto que dos menores é culpado de todos. E tanto Tiago como Jesus estão a falar dos 10 mandamentos da lei de Deus. Portanto, Jesus disse que enquanto a terra durar, a lei não pode passar, porque é o seu governo, é a expressão do seu caráter. Se os homens precisam de lei para poder terem liberdade de ir e vir e sem serem prejudicados nos seus direitos, Deus não pode ser menos do que isso. Nós pedimos pedir aos telespectadores fazer um teste agora. Se eles todos levantassem um pé direito, umas 4 ou 5 polegadas do chão, e batessem com o pé no chão, a terra está lá? Se a terra estiver aí, a Bíblia diz, se a terra está aí, a lei está aí também. Aí, né? A lei ficou. Então, se o telespectador está sentindo a terra debaixo do pé, a lei ainda existe de acordo com aquilo que Jesus Cristo disse. E é interessante notar que mesmo depois que a terra passar e Deus restaurar as coisas e Jesus voltar, etc., quer dizer, isso não quer dizer que Deus vai anular a sua lei, quer dizer, a lei continua, a lei existia com Deus desde o princípio, antes de todas as coisas. Ela foi colocada dentro do nosso sistema da maneira como foi e continuará no seu princípio pela eternidade, né? Então, esse é um ponto interessante. Porque alguns dizem que a lei apenas foi apresentada no Monte Sinai. Mas o pastor Guerin está dizendo que a lei, embora não tivesse aparecido naquele formato, né? Mas a lei já existia. Antes. Até antes de Adão e Eva, até no céu. Exatamente. Porque Satanás, Lúcifer, no nosso estudo que fizemos, ele quebrou a lei de Deus. Senão ele não teria pecado. Né? Se ele pecou é porque ele transgrediu qualquer coisa lá. Né? E nós sabemos que antes mesmo que o mundo tivesse sido criado, havia essa lei porque ele transgrediu, padrão, ele ultrapassou esse padrão. Havia um padrão. Pastores e telespectadores, a lei, ela sempre existiu, porque ela é um transcrito do caráter de Deus. No meu livro Estacione Aqui, que é um livro especialmente sobre o sábado, eu dediquei um capítulo inteiro para mostrar que os 10 mandamentos, eles têm referências na Bíblia antes do Sinai. E o Senhor nosso Deus disse que Abraão, que viveu muitos anos, mas muitos anos mesmo, antes do Sinai, Deus diz assim, Abraão, meu servo, guardou os meus mandamentos e as minhas leis. Quando José foi levado para o Egito e a esposa de Potifar quis se deitar com ele, ele falou assim, e isso aconteceu muitos, mas muitos anos antes do Sinai. Ele falou assim, como eu
cometeria um pecado contra o meu Senhor do céu e o meu Senhor da Da terra? onde foi que ele tirou Como é que ele o sabia? conceito desse que isso pecado era de errado. adultério? Né? E cada um dos 10 mandamentos, dá para a gente mostrar que eles estavam em evidência ali antes do Sinai. O Sinai foi o momento quando Deus deu a lei por escrito, não é? Por quê? Porque a nossa mente, ela foi, pelo processo de decrepitude, ela foi perdendo a sua qualidade, porque antes era tudo de forma oral. Certo. Toda a orientação de Deus era passada de forma oral. À medida em que o homem foi degenerando, Deus achou por bem escrever para ficar registrado, porque aí a cabeça não consegue gravar mais. Por isso que a gente tem computador hoje, né? Porque não dá para ficar tudo na cabeça. Inclusive, num dos mandamentos, Deus usa a palavra logo no princípio dele, lembra-te, porque eles estavam esquecendo, né? Exato. Eu queria colocar duas coisas aqui, se você me Lógico, permite. lógico. Uma delas, que em 1 João, no capítulo 3, verso 4, diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o outro pensamento está em João, no capítulo 14 e no verso 15. E este aqui, eu acho que é o verso assim mais significativo para nós hoje. Para mim pelo menos. Porque esse verso diz assim, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer, observamos os mandamentos de Deus, não é porque em observando os mandamentos seremos salvos. Nós observamos por amor. Eu tenho feito muitos casamentos já, o número passa de 500. E eu fico às vezes olhando ali para os noivos que estão à minha frente, não é? E eles estão numa felicidade tão grande. E a noiva não está pensando em quantas meias terá que lavar do marido para o resto da vida, quantas cuecas, quantas vezes terá que preparar jantares. Ele não está preocupado em quantas vezes terá que cuidar dela, Certo. Ou trocar os móveis da casa. trocar os móveis. Mas eu pergunto, eles vão fazer isso ou não vão? Vão. Mas eles estão ali felizes, sorridentes, porque estão pensando no amor. Exato. Então, eu entendo que o que o Senhor Jesus disse aqui sobre guardar os mandamentos por amor, aqui é uma chave. Então, aqui está um segredo. Então, não é difícil, pela graça de Deus, observar os mandamentos quando eu amo Jesus. E ainda o Senhor disse que aquele que diz que o conhece e não guarda é mentiroso. Agora, se eu amo o Senhor Jesus, eu vou ter prazer de fazer as coisas que Ele me disse que eu devo fazer. Eu acho que isso é uma chave que a gente tem que colocar no coração. É por amor, não é por obrigação. Então, não é obrigação, porque eu sou livre. Eu posso fazer ou não, mas eu amo ao Senhor que deu a vida por mim. E por isso eu quero viver de acordo com aquilo que Ele Eu quer. acho que valeria a pena ler esse texto na Bíblia que ele acabou de mencionar, né? Aquele que diz que o conhece e não guarda os mandamentos. É em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2, os versos 4 e 5, né? Diz assim, 1 São João 2, 4 e 5. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Então fica bem colocado o seu ponto. E é bom que você, pastor, leu na palavra, porque às vezes quando você está dizendo, as pessoas começam a ficar irritadas com você. E pensam, não, ele que está falando. Mas não sou eu quem está dizendo, não é ele, não é o pastor Bill. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Quer dizer, se você está se sentindo assim, ofendido, não é conosco, é com Deus. Lógico. Às vezes a Bíblia, ela serve assim como uma carapuça para a gente, né? E nós temos que pedir para Deus humildade, sabedoria, tranquilidade para aceitar o que Deus diz. Porque nem sempre é fácil aceitar o que Deus diz. De vez em quando é difícil, né? Lógico. Mas pela graça de Deus nós podemos aceitar. E o nosso apelo tem sido, em todos esses programas, para as pessoas não aceitarem aquilo que nós estamos falando só pelo fato de nós estamos falando. Vamos verificar na Bíblia. Porque se a Bíblia não fala isso, vocês não Só a confiem na palavra de Escritura. Deus. Só a Escritura. Esse é o nosso conceito, esse é o nosso princípio. Eu tenho um ponto aqui que eu quero colocar rapidamente.
Eu mencionei há pouco o próprio exemplo de Jesus em Mateus capítulo 5, quando ele disse assim, eu não vim abolir a lei. Enquanto a terra não passar, a lei está válida. Então isso me diz que Jesus ele foi um observador da lei. Se Jesus quisesse abolir a lei, ele teria dado o exemplo disso. Mas em toda a sua vida, em todo o seu ministério, ele não deixou de observar a lei. Agora, continuando nesse mesmo texto que nós estávamos a ler da carta de João, primeira carta, o verso 6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu acho que não tem como a gente interpretar diferentemente, não é? E há outro ponto que eu gostaria de colocar, que é o seguinte, que eu acho que é interessante os nossos ouvintes perceberem. Pronto, dizem que a lei está abolida, que agora é a graça. Eu não consigo entender, quer dizer, foge a minha capacidade de raciocínio, pensar como é que Deus poderia abolir uma lei que diz não matar, não roubar, manter-se fiel no seu casamento, não mentir, honrar o seu pai e a sua mãe, entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a você mesmo. Como é que Deus poderia abolir uma lei como essa? Não faz sentido, né? Não sei se tem o tempo de ler um verso bíblico que está em Apocalipse. Eu vou ler um que está em Apocalipse 12, verso 17, para mostrar que é uma guerra esse assunto da lei de Deus. Então, Apocalipse 12, 17 diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, veja, quem é o dragão na Bíblia? É Satanás. Contra quem ele está fazendo guerra? Contra a mulher e contra o restante da sua descendência, o remanescente. Quem só para eles? esclarecer para alguns nossos telespectadores, mulher no livro de Apocalipse significa igreja. Então, o dragão, Satanás, está irado contra a igreja. Qual é a igreja que ele está irado contra? E aí ele foi fazer guerra contra o remanescente dessa igreja, os restantes. E aqui diz assim, os que guardam os mandamentos. Deixa eu comentar uma coisinha, pastor. Há uma coisa que irrita Satanás aqui. Não é a mulher em si, mas é o fato de ela guardar a lei, os mandamentos. Porque os mandamentos dizem amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. E ele detesta isso. Lógico. Né? E ele depois, quer ser o que será adorado. É esse o ponto. É por isso que ele está irritado contra a mulher. E o outro verso está em Apocalipse 14, 12, que é no finalzinho da terceira mensagem angélica, que as 3 mensagens angélicas estão aqui em Apocalipse 14, de 6 a 12. Então, no finalzinho da terceira mensagem, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E está a falar de um povo que vai estar vivendo no final dos tempos, antes de Jesus voltar. Portanto, os dias de hoje, né? Então a guerra é o próprio Satanás quem faz a guerra. Às vezes uma pessoa é assim, uma defensora do outro lado, né? Não, isso acabou, não tem mais lei, não tem mais isso. E ela mal sabe, às vezes até uma pessoa sincera. Eu faço um apelo aqui, porque há pessoas muito sinceras que estão em lugares errados. É por isso que o Apocalipse manda chamar para que saiam da Babilônia, da confusão, para se juntarem com o povo de Deus. E nesse período que nós estamos já no final dos tempos, o Espírito de Deus está sendo derramado, as pessoas estão sendo tocadas e centenas e milhares de pessoas estão tendo o conhecimento da verdade tal qual ela o é em Jesus e estão vindo para a verdade. Deus seja louvado por isso. Exatamente. Nós temos uma responsabilidade, né? Que se a pessoa é sincera, mas está sinceramente errada, ela tem que se esforçar para conhecer, né? Você não está na 401, sentido east, esperando chegar em Windsor, mas você está indo east. Nunca mais. Nunca mais, mas você está sincero, né? Você tem que parar, a certo ponto você tem que parar e dizer, peraí, deixa eu pegar umas dicas aí. Você está indo, sabe que eu estou indo no sentido certo? Sinceramente errado. Sinceramente errado. Então essa é a responsabilidade de Deus. E quando nós buscamos a Ele com o espírito de encontrar a verdade, Deus revela a verdade. Aqui, pastor, tem assim uma situação, e eu acho que nós temos que nos colocar dentro dessa situação. Por isso, Deus nos chama para que preguemos a palavra de Deus. Certo. Prega a palavra, como você falou no sábado, no aniversário dos 35 anos do Está Escrito em português, né? Prega a palavra. Então, é a palavra que tem o poder de libertar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A palavra de Deus tem poder. E as pessoas têm que entrar em contato com a verdade, ter o conhecimento da verdade para tomar uma decisão do lado de Deus. Eu tinha só um comentário a fazer. Em Atos 17:30 diz que Deus não leva em consideração e perdoa os tempos da ignorância. Essa gente sincera que até hoje não entendeu esse assunto, elas não estão condenadas por causa disso. Importante. Eles não estão condenados por causa disso, mas a partir de hoje, quem sabe, alguma coisinha lá no seu cérebro começa a funcionar. E a partir daí, quem sabe, Deus começa a pedir delas uma certa responsabilidade quanto à sua lei. Mas até hoje, aqueles que não sabiam disto, não se preocupem, porque Deus, ele considera a sinceridade da pessoa. Mas estar sinceramente errado também não é uma boa coisa. O bom é nós pegarmos a 401 e irmos para o sentido oeste na direção de Windsor, e não no sentido contrário. Eu acho que nós estamos acabando, temos apenas uns 30 segundos, mas esse versículo, se eu ler mais antes, lá em São João, onde Jesus disse: se me amares, guarda os meus mandamentos. Para mim, é o único que seja necessário. The best. The best, o número 1. Jesus disse: a evidência do teu amor, guarda os meus mandamentos. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pela a clareza da tua palavra, o jeito que o Senhor revela a verdade. E nós te suplicamos por cada telespectador, por aqueles que estão buscando a tua verdade, querido Deus, que através do teu Santo Espírito, a tua verdade possa ser revelada a eles. E com esse conhecimento, eles possam se aproximar mais de Jesus e fazer uma entrega completa a Ele. Abençoe cada telespectador, abençoe os nossos queridos pastores, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de oferecer aos nossos telespectadores mais alguns recursos para ajudar vocês a conhecer mais com respeito à palavra de Deus. O pastor Nemuel Stina mencionou um livro que ele escreveu, chama-se Estacione Aqui, no capítulo 10, ou capítulo 10, que fala especificamente da lei de Deus antes do Sinai. Essa é uma oferta do Está Escrito para vocês, junto com o nosso guia de estudo, que continua sendo oferecido, para que você possa vir a conhecer a palavra de Deus e conhecer a verdade que aqui é revelada. Se você gostaria de pedir essas ofertas, aqui estão as informações necessárias para recebê-los. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, pastores, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Nossos telespectadores, se vocês têm interesse em contactar alguns dos nossos pastores, quem sabe a Igreja Adventista Portuguesa aqui em Toronto, visite o nosso website, estaescrito.ca, todas as informações serão apresentadas lá. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.